Bolsonaro garante que a rodovia Porto Velho-Manaus será recuperada. Contribuintes têm até amanhã para aderir ao Refis Municipal. Detran aponta que o número de motoristas flagrados ou alcoolizados cresceu 263% entre janeiro e novembro. Governo publica regras para a escolha de reitores em universidades e institutos federais. Não posso dizer sempre não ao parlamento, diz Bolsonaro após sanção do pacote anticrime. A Organização Mundial de Saúde alerta para onda de calor nos países da América do Sul. Tufão deixa ao menos 16 mortos nas Filipinas. Eclipse solar com anel de fogo é visto em partes da Ásia, África e Austrália. Homem supostamente embriagado morre atropelado na Torquato Tapajós. Polícia troca tiros com quadrilha e prende suspeitos com armas e drogas. Rapaz de 23 anos é encontrado morto com pauladas e 3 tiros no Santa Etelvina. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e máxima. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros. A umidade do ar é de 96%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É quinta-feira, 26 de dezembro. Chegamos aos 360 dias do ano. Faltam 5 para terminar 2019. Dia de Santo Estevão. Também é o dia da lembrança. No Antigo Egito, o nascimento de Horus, deus solar com cabeça de falcão. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. O que conta a história. Em 26 de dezembro de 1939, Carmen Miranda inicia seu caminho de sucesso em palcos internacionais. Uns afirmam que ela viajou para criar uma imagem positiva do Brasil no exterior com patrocínio de Getúlio Vargas. Outros já afirmavam que a única razão de ter sido escolhida era a prova de seu talento. 1933, a rádio FM é patenteada. 1963, lançamento em nível nacional no Brasil da campanha da fraternidade. 1975, entre a Operação Tupolev Tu-144, o primeiro avião comercial supersônico do mundo a ultrapassar o Mach 2. 1991, o Soviético Supremo da União Soviética se reúne e dissolve formalmente a União Soviética, terminando a Guerra Fria. 1998, o Iraque anuncia sua intenção de disparar contra aviões de guerra americanos e britânicos que patrulha a zona de exclusão aérea do norte e do sul do país. Em 2003, um sismo de magnitude 6,5 graus devasta a antiga cidade persa de Van, no Irã, causando pelo menos 30 mil mortos. 2004, um sismo no Oceano Índico provoca tsunami que causa destruição no Sudeste Asiático, no subcontinente indiano e atingindo também a Somália. Agora 5h53 em Manaus. Local. Passado o Natal, o comércio tradicional, shoppings e bancos voltam a funcionar em seus horários de costume hoje. Sobre os bancos, é bom lembrar. O último dia útil do ano para atendimento ao público com o expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes será 30 de dezembro. No dia 31, na terça-feira, as instituições financeiras não abrirão para atendimento. Nesta quinta e sexta-feiras, os bancos funcionam normalmente. De janeiro a novembro deste ano, 2.230 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica no Amazonas. O número é 263% maior que o registrado no mesmo período de 2018, com 604 casos. Para inibir a prática, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas informou que as fiscalizações da lei seca foram intensificadas para as festas de fim de ano. Ao longo do ano, 246 operações já foram realizadas em Manaus e em outros 8 municípios do estado. Com a mudança, o Detran irá realizar fiscalizações diárias em diversos pontos da capital
capital até a primeira semana de janeiro de 2020. E no dia 27 de dezembro, amanhã, se comemora, e dia 27 de dezembro de 2001, nascia a Fundação Amazon Prev por meio da Lei Complementar número 30. E para comemorar esses 18 anos de criação da instituição previdenciária do Amazonas, o órgão está promovendo a primeira edição de sua corrida de rua. O evento acontece no dia 29, a partir das 6 horas, com largada e chegada no seu prédio histórico na Rua Duque de Caxias, no centro da cidade. A premiação total, dividida entre as categorias individual, masculino e feminino, cadeirante e portador de deficiência visual, somam 14 mil reais. O quarto navio de cruzeiro da temporada 2019-2020 atracará no porto de Manaus nesta quinta-feira, daqui a pouco às 8 horas da manhã, com aproximadamente 1.100 turistas entre cruzeiristas e tripulantes. O Seven Seas Mariner retorna ao Amazonas com visitantes norte-americanos, a maioria deles depois de iniciar um roteiro turístico a partir da Flórida, nos Estados Unidos. Com pocket show de Boi Bumbá, empresa estadual de turismo do Amazonas, a Amazonas Tour fará o receptivo dos turistas em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus Cult. A embarcação, que já percorreu o litoral brasileiro, passou ontem pela comunidade ribeirinha Boca da Valéria, em Parintins. O Seven Mariner ficará em pouco mais de 24 horas aqui em Manaus, de onde seguirá para a sede de Parintins no dia 28. O próximo navio de cruzeiro a aportar na capital amazonense será o Pequim Sea, no dia 31 de dezembro às 12 horas, com um pouco mais de 1.300 turistas. Será que vai chover? O Clima Tempo está dizendo que é de 90% a probabilidade hoje de chover 15 milímetros e que a temperatura máxima será de 32 graus. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 151 vagas de emprego para esta quinta-feira. Os interessados devem comparecer na sede do Sistema Nacional de Emprego do Amazonas, SINAEM, localizado na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Temos informações de Manacapuru, José Roberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O primeiro Natal. Este foi o título que deu origem ao apoteótico espetáculo apresentado na noite de ontem aqui na Princesinha dos Solimões. Uma peça teatral que contou a história do nascimento do menino Jesus de uma forma diferente, envolvendo mais de 150 artistas locais. A peça foi adaptada para a linguagem manacapuruense, o que deu margem para a descoberta de vários talentos que pela primeira vez subiu a um palco para uma grande demonstração de amor e fé. O evento se deu ao ar livre em plena Praça da Matriz, bem no meio do sítio histórico de Manacapuru, onde um mar de gente espremia-se para ver a encenação do grandioso espetáculo. Várias autoridades fizeram presentes, dentre elas o prefeito Beto D'Angelo, que acompanhado da primeira-dama do município, senhora Laura D'Angelo, se disse surpreso com o grande sucesso do evento. Nossa, uma participação maciça da população, ficamos muito surpresos, fizemos o convite e a população veio para ver um grande espetáculo. Eu mesmo fiz questão de não acompanhar os ensaios porque eu acreditava na equipe que estava à frente e eu não me decepcionei, eu tenho certeza que também estava aqui não se decepcionou. É um evento maravilhoso, o primeiro Natal, tenho certeza absoluta que é o primeiro de muitos, que Deus vai abençoar para que a gente possa aumentar e engrandecer esse evento. Foi surpreendente, foi magnífico, foi maravilhoso, eu tenho certeza absoluta que já ficou marcado e já nasceu grande, um sonho de muitas pessoas boas que querem ver as famílias de volta. Nós temos muito talento, muitos jovens, muitas pessoas maravilhosas aqui que precisavam ser enxergadas, precisavam ser vistas, e aqui nada mais é do que o talento manacapurense. Tem uma parceria com o governo do estado, que é importante, mas aqui surpreendeu a todas as expectativas. Estamos muito felizes, como disse, quem veio aqui saiu extremamente satisfeito e vai ecoar nos 4 cantos da cidade. Bem, Paulo, o grande evento foi de responsabilidade da Secretaria de Turismo do município, com o apoio do governo do estado e da Prefeitura de Manacapuru e a colaboração da paróquia Nossa Senhora de Nazaré. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Agora 6h03 em Manaus. O aterro sanitário gerido pela prefeitura ganhará uma nova usina de compostagem que deverá gerar 270 metros cúbicos de composto por ciclo de produção
para ser utilizado como adubo pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana nos serviços de jardinagem e arborização da cidade. As obras serão finalizadas no mês de janeiro. A Prefeitura de Manaus intensificou os trabalhos de reforma na ponte Antônio Plácido de Souza, que liga o bairro Educandos ao centro da cidade, para que a primeira fase da obra seja concluída antes da subida do Rio Negro, que já está acontecendo. Iniciada em 25 de outubro deste ano, a reforma já está 20% executada e mais de 30 servidores com equipamentos apropriados realizam os serviços. Atualmente, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura trabalham na recuperação dos pilares com limpeza de superfícies, com jatos de alta pressão, lixamento manual nas paredes de concreto, revestimento nas partes internas das paredes e pintura de toda a área que fica submersa durante a cheia. A Associação Cultural Boi Bumbá Caprichoso realizará nesta quinta-feira a audição de 30 toadas de galera pré-selecionadas para compor o CD do projeto Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, tema anunciado no dia 9 de novembro. De acordo com o Bumbanda Francesa, os 100 primeiros torcedores que comparecerem ao Curral Zeca Chiberão irão receber uma cédula de votação para, junto do Conselho de Arte, escolher as toadas. A audição começará às 19 horas. Tudo pronto para o Réveillon. Um dos principais nomes do funk da atualidade, o cantor Jerry Smith, será a atração nacional do palco Ponta Negra no Réveillon de Manaus 2020. Os cantores Guto Lima, Wendel Pinheiro, Banda Impacto, Canto da Mata e outras 16 atrações também agitarão a festa da virada promovida pela Prefeitura em 3 pontos da cidade: Praia da Ponta Negra, Educandos e Shopping Felipe Dal. Na Ponta Negra, a praia já está recebendo os preparativos para a grande festa. Além de Jerry Smith, passarão pelo palco que já está sendo montado as atrações de Beatles, Bossa Clube, Grupo Cacildes, Marcos Paulo, Wendel Pinheiro, Guto Lima e DJ May Seven. No local, a tradicional queima de fogos terá a duração de 10 minutos, partindo de balsas posicionadas no Rio Negro. Simultaneamente, a festa do Réveillon de Manaus 2020 também acontece no Shopping Felipe Dal e na Orla do Amarelinho, no bairro de Educandos. Nos 2 lugares também haverá queima de fogos com duração de 5 a 8 minutos. Outros pontos da cidade, como Viver Melhor na Zona Norte, Colônia Antônio Aleixo na Zona Leste, também receberão apoio da Prefeitura para as festas da virada do ano. E ainda o Réveillon de Iemanjá, promovido pela Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, a Aratrama, e a Associação de Desenvolvimento Sociocultural Toy Badé, que acontece na Ponta Negra. A Superintendência da Zona Franca de Manaus reúne a imprensa para uma entrevista coletiva com o titular da autarquia, Alfredo Menezes, nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, no gabinete do superintendente. Na oportunidade será apresentado um balanço da gestão com destaque para as principais ações promovidas em 2019 e perspectivas para o próximo ano. Também será oferecido um café da manhã aos jornalistas como forma de estreitar a relação com a imprensa e agradecer pelo apoio e parceria na divulgação local e nacional da Zona Franca de Manaus, o que fortalece a defesa do modelo de desenvolvimento tão importante para a região e para o país. 6 horas e 7 minutos em Manaus. Os contribuintes que ainda não aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal Municipal Refis, lançado pela Prefeitura de Manaus, terão apenas mais 2 dias úteis para negociar de forma presencial seus débitos tributários municipais com condições especiais. Prazo termina na sexta-feira. Conforme o último balanço da CEMEF, as negociações do Refis já haviam alcançado 128,6 milhões de reais. Do montante, mais de 32 milhões já entraram como receita nos cofres municipais, provindo dos valores negociados em cota única e liquidações das primeiras e segundas parcelas dos acordos firmados. O presidente Jair Bolsonaro informou nesta quarta-feira no Twitter que o governo federal está tomando medidas para asfaltar a BR-319 que liga Porto Velho a Manaus. O presidente Jair Bolsonaro informou ontem que o governo federal está tomando providências para fazer a pavimentação asfáltica da rodovia BR-319 que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Bolsonaro fez o anúncio pelo Twitter depois de receber um vídeo enviado por um professor de medicina rondoniense mostrando as condições precárias da rodovia interestadual que registra constantes
2 atoleiros em decorrência das chuvas. Após acionar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o presidente da República recebeu a informação de que no primeiro trimestre de 2020 será feita uma licitação para pavimentação dos primeiros 52 quilômetros da rodovia. Em seguida, será elaborado o projeto de revitalização de outros 402 quilômetros. Em curto prazo, os atoleiros serão cobertos com brita para melhorar o tráfego na região no período chuvoso. Ainda segundo Jair Bolsonaro, a licitação para o projeto foi feita neste mês de dezembro e o governo federal está trabalhando na licença ambiental, disse Bolsonaro. O presidente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é muito bom, selecionou uma equipe a dedo e está determinado a dar a licença. Com a licença, contrato a obra do trecho todo, declarou o presidente. A revitalização da BR-319 já havia sido prometida por Bolsonaro há 5 meses em Manaus, ao participar da reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAS. Então nós estamos dando sinalização concreta que vamos buscar atendê-los porque há interesse nacional nisso. A BR-319, com mais de 800 quilômetros, foi construída entre 1968 e 1973 e inaugurada oficialmente em março de 1976 pelo então presidente militar General Ernesto Geisel. Polícia. Peças de carne bovina e suína foram apreendidas nesta quarta-feira no município de Parintins. No local da apreensão, a polícia encontrou também uma espingarda que pode ter sido utilizada no abate dos animais. Durante a ação, 4 homens foram presos e um adolescente foi apreendido. Equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar foram acionados após uma denúncia de carne clandestina e posse de arma de fogo. Ao chegar no local da denúncia, os militares encontraram as carnes penduradas com cordas e uma espécie de mostruário improvisado. Ainda segundo a polícia, as peças apresentavam marcas de tiro. Uma espingarda e munições que podem ter sido usadas para bater os animais foram apreendidas no local. Um carro invadiu um posto de gasolina e colidiu contra uma bomba de combustível, arrastando-a por cerca de 20 metros. O fato aconteceu por volta das 8 horas desta quarta-feira na Avenida Curaçao, bairro da Nova Cidade. Segundo informado por testemunhas que preferiram não se identificar, o motorista mostrava sinais de embriaguez e havia garrafas de bebidas próximas ao carro. Acompanhado do advogado, Mário foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimento. O motorista se recusou a fazer o exame toxicológico que indica o nível de álcool ingerido. O condutor do veículo, modelo Civic cor prata, placa MVJ 5152, era o sargento da Polícia Militar Mário de Oliveira Filho, de 40 anos. Ele perdeu o controle do carro e, ao bater contra uma bomba de combustível, por pouco não atingiu 2 frentistas. Um homem identificado como Ornélio Marques da Costa, de 34 anos, foi preso em flagrante ontem, acusado de agredir fisicamente a mulher dele e os filhos menores de idade. O caso ocorreu no município do Careiro da Várzea, distante cerca de 15 quilômetros de Manaus. De acordo com informações do 3º pelotão daquele município, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, encontraram a mulher com lesões no rosto e sangramento nasal. A vítima também queixava-se de dores na costela, resultado das agressões cometidas pelo marido. A mulher foi levada até o posto de saúde do município para atendimento médico. Nenhuma fratura foi constatada e ela foi liberada em seguida. Ornélio Marques da Costa foi preso em flagrante, acusado de violência doméstica e lesão corporal. O indiciado foi apresentado na 35ª Delegacia de Polícia Civil e está à disposição da Justiça. Poderá pegar uma Maria da Penha. Um homem que não teve o nome divulgado pela polícia foi preso na manhã de ontem, suspeito de tentar estuprar uma mulher de 30 anos de idade durante a madrugada em uma festa de Natal na comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, no bairro Cidade de Deus. Segundo os policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, a mulher estava em uma festa com a irmã e amigos. Por volta das 6 horas da manhã, foi ao banheiro que ficava em um quarto da casa. O homem a seguiu e ao entrar no banheiro, o suspeito tentou
violentada. Ela foi asfixiada e depois ameaçada com uma faca. Segundo a vítima, ele tentou estuprá-la, mas ela entrou em luta corporal com ele e evitou o estupro. Em seguida, conseguiu fugir do suspeito. A vítima então ligou para a polícia e relatou sobre a tentativa de estupro. Os policiais militares foram ao local e encontraram uma moça. Ela estava com marcas no pescoço e relatou sobre o que tinha acontecido. Os policiais então procuraram o suspeito e conseguiram capturá-lo na comunidade. O suspeito foi levado ao 6º DIP para procedimentos legais. Na delegacia ele alegou que estava bêbado e drogado, por isso tentou cometer o delito. O homem de 23 anos foi preso na manhã de ontem pelos policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária. Ele é suspeito de agredir a própria mãe de 41 anos e depois ameaçá-la de morte com uma faca na residência onde a mulher mora, localizada na Rua da Prata, comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho. E de acordo com os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações Especiais para atender uma ocorrência de ameaça de morte. Por volta das 8h30 da manhã, os policiais foram ao local e encontraram a mulher que disse que no início da manhã o próprio filho a tinha agredido e depois ameaçou com uma faca. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi preso no local. Lucas da Silva Faria, de 18 anos, Alessandro Silva Vasconcelos, também de 18 anos, e Elias Palmeira Cardoso, de 22, foram presos em flagrante. E ainda um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais militares lotados na Força Tática na tarde de ontem, por volta das 16h40, na Rua Angelim Doce, conjunto Mundo Novo, bairro Cidade Nova. O quarteto estava comercializando drogas no lugar quando a guarnição chegou e foi recebida a tiros pelos suspeitos. De acordo com o tenente da Polícia Militar, Kleber Luiz, os policiais receberam denúncia que no local havia um grupo de pessoas armadas comercializando drogas. Os policiais militares da Força Tática foram ao local e avistaram os 4 homens. No momento que o bando viu a viatura da PM, atirou contra a guarnição. Antônio Marques Ramos de Freitas, de 23 anos, foi encontrado morto na madrugada de ontem na Rua Abacaba, bairro Santa Etelvina. Ele foi morto com pauladas e 3 tiros. Um dos disparos acertou o pulmão, causando a morte do rapaz. De acordo com testemunhas que moram próximo de Antônio, por volta das 3h30 da madrugada, se ouviu tiros e quando olharam na direção dos disparos, observaram um carro vermelho saindo do local do crime e encontraram o corpo de Antônio com muito sangue, trajando apenas uma bermuda jeans. A população acionou a 26ª Companhia Interativa Comunitária SICOM para verificar a ocorrência. O delegado de Polícia Civil, Denis Pinho, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, relatou que o caso estava sendo investigado e na mesma noite do crime um veículo paralelo, um veículo modelo AP de cor vermelha de placas PHD 3251 foi encontrado na rua 16 da comunidade União da Vitória, próximo de onde Antônio foi deixado. Dentro do carro foram encontradas várias marcas de sangue por todos os lados. A suspeita é que a vítima foi torturada dentro do carro. No veículo também foram encontradas 2 camisas, uma de cor preta e outra de cor amarela, uma bermuda de cor vermelha e preta, uma calça jeans e um gorro de Natal. O delegado contou que o veículo estava com restrição de roubo e foi levado até a proprietária. Arnaldo da Silva Marcelino, de 53 anos, morreu após ser atropelado ontem à noite na Avenida Torquato Tapajós. Segundo a polícia, o homem estava caminhando pela via, supostamente embriagado, quando foi atingido por um carro modelo Mercedes. Com o impacto, Arnaldo foi arremessado e caiu metros depois na pista. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo onde se encontra. Esportes. O técnico Dorival Júnior confirmou uma conversa com o Atlético Paranaense para ser o treinador da temporada 2020. Ele viajou a Curitiba para uma entrevista com o diretor de futebol Paulo André e agora aguarda uma resposta. O Grêmio está em negociações com o Curitiba para permanecer com o lateral esquerdo Cazu, de 19 anos. As conversas caminham para uma prorrogação do empréstimo do jovem com a ida de 2 jogadores para o Coxa. Além do centroavante André, outro nome envolvido nas tratativas é o Meia Lima. O CSA contratou um atacante bem conhecido no mercado. Nesta quarta-feira à noite, a diretoria anunciou Rodrigo Pimpão, que defendeu o Botafogo nos últimos 4 anos. Ele tem 32 anos e disputou 34 partidas em 2019,
pelo time carioca. Thiago Volpe, goleiro que foi comprado em definitivo pelo São Paulo até 2023, comemorou a permanência no clube nesta quarta-feira. O jogador de 29 anos destacou a vontade que tinha de ficar no clube. Esposa de Schumacher divulga rara mensagem. Grandes coisas começam com pequenos passos. Urina Schumacher não dá detalhes sobre o estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1, mas dá a entender que o processo de recuperação do ex-piloto após o acidente continua. Últimas notícias. Parece impossível, mas mais de 99,3 milhões em prêmios deixaram de ser resgatados pelos sortudos desde o primeiro sorteio da Mega da Virada em 2019, segundo a Caixa Econômica Federal. Neste ano, o prêmio já está estimado em 300 milhões de reais. Minoria entre os moradores de rua, as mulheres foram as principais vítimas de agressões contra esse grupo. 50,8% dos 17.386 registros de violência na população de rua de 2015 a 2017 foram contra elas. O dado do Ministério da Saúde leva em conta os casos em que a motivação principal do ato violento era o fato de a pessoa estar em situação de rua. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que estabelece o número mínimo de dias que devem ser dedicados em 2020 ao cinema nacional pelas empresas proprietárias de complexos de exibição de filmes. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União da última terça-feira. Conforme o texto, a empresa que tiver apenas uma sala de cinema terá de exibir no mínimo 27,4 dias de filmes brasileiros. Nesse caso, a empresa terá de reproduzir 3 títulos nacionais diferentes. O decreto anterior a esse, publicado em 2017, e que valeu em 2018, determinava 28 dias de exibição nesse caso. Não foram elaboradas normas para 2019. A chamada cota de tela varia de acordo com a quantidade de salas da empresa que reproduz os filmes. 6:29. A Controladoria Geral da União cassou a aposentadoria do ex-presidente petista da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Ele chefiou a estatal entre 2005 e 2012, durante os governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. O ato foi publicado na edição do Diário Oficial da União de terça-feira e é assinado pelo ministro substituto da CGU, Valmir Gomes Dias. Com base em parecer de 6 de dezembro, a CGU entendeu que a aposentadoria pôde ser cassada porque o petista praticou infrações disciplinares à frente do cargo. Gabrielli é investigado pelo Tribunal de Contas da União em processo que apura superfaturamento de obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O governo publicou uma medida provisória com regras para a escolha de reitores em universidades e institutos federais de ensino. De acordo com o texto, os votos dos professores terão peso de 70%. Já a escolha de servidores técnicos e estudantes terá um peso de 15% cada. Na prática, boa parte das universidades determinava pesos iguais para professores, alunos e funcionários. A previsão de votos diretos e formação de lista tríplice para a escolha do presidente da República, que segue tendo o direito de escolher qualquer um dos candidatos sem preferência para o mais votado. A medida provisória está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 25 vetos o pacote de medidas que torna mais rígidos o processo penal e a legislação contra crimes. O texto sancionado, que altera o Código Penal e outras leis de segurança pública, manteve o chamado juiz de garantias, mas vetou um dos trechos que trata desta figura jurídica. O texto contém parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e parte do projeto elaborado pela comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. Após publicação no Diário Oficial, Moro disse que o Ministério da Justiça pediu veto a juiz de garantias. Mais tarde, Bolsonaro disse que não pode sempre dizer não ao parlamento.
Um homem de barba branca roubou um banco 2 dias antes do Natal, mas em vez de guardar o dinheiro, jogou no ar desejando aos transeuntes um Feliz Natal em Colorado Springs, informou a imprensa americana. A polícia confirmou em um comunicado que um homem branco idoso roubou a Academy Bank em Colorado Springs depois de ameaçar os funcionários com uma arma não identificada e sair com uma quantia indeterminada de dinheiro na segunda-feira ao meio-dia. Um homem identificado pela polícia como David Wayne Oliver, de 65 anos, foi preso sem incidentes em Starbucks, próximo após o evento, confirmou o Departamento de Polícia do Colorado. Os agentes também disseram à imprensa local que não havia indicação de que o homem estava armado no momento de sua prisão. 6h33 em Manaus. E ainda sobre esse assunto, os transeuntes tentam devolver parte do dinheiro roubado ao banco, segundo uma testemunha. No entanto, milhares de dólares ainda estão desaparecidos, disse um policial ao Denver Post. O Papa Francisco pediu nesta quarta-feira esperança para todo o continente americano, onde várias nações estão passando por um período de agitação social e política. Durante sua tradicional mensagem de bênção Urbi et Orbi na Praça São Pedro de Roma, informou a agência France Press. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, em campanha pelas primárias de seu partido, foi retirado nesta quarta-feira à noite de um comício em Askelon, sul de Israel, após o lançamento de um míssil procedente da faixa de Gaza. Um vídeo divulgado pela emissora de televisão pública Kan 11 mostrou quando um agente de segurança se aproximou de Netanyahu e o avisou de um alerta vermelho. O premier saudou os militantes do Likud reunidos no ato e depois foi retirado com sua mulher Sara. Um projétil foi lançado da faixa de Gaza para o território israelense, interceptado pelo sistema de defesa Cúpula de Ferro, indicou o exército em um comunicado, acrescentando que as sirenes de alerta soaram em Askelon. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para que os países da América do Sul se preparem para ondas de calor com possíveis impactos na saúde da população local. As ondas de calor na região, segundo a OMS, têm potencial para reduzir a disponibilidade de água, aumentar o risco de incêndios florestais e provocar perdas na agricultura. Há ainda a possibilidade de interrupção de energia elétrica, o que pode prejudicar vários serviços. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 24 países do continente americano, entre eles o Brasil, foram afetados por ondas de calor nos últimos 12 meses. O tufão Bangfone, que atingiu o centro das Filipinas, matou ao menos 16 pessoas, informaram autoridades da agência de desastre nesta quinta-feira. A forte tempestade atingiu a região durante o Natal, no final da terça-feira. Segundo a agência Reuters, o tufão atingiu ventos de até 120 km/h e rajadas de 150 km, fortes chuvas e inundações. Mais de 58 mil pessoas foram retiradas de suas casas antes da tempestade. Vários imóveis foram danificados. Mais de 15 mil pessoas foram presas nos postos quando as balsas foram suspensas. Dezenas de voos foram cancelados. O RenovaBio, política de biocombustíveis do Brasil, entrou em vigor na terça-feira e vai trazer mecanismos que visam incentivar empresas do setor a cumprir rigorosas regras para o desmatamento para a expansão agrícola. Essas metas devem mobilizar as indústrias de etanol e biodiesel em prol da redução de danos ambientais em momento em que o país registra avanço do desmatamento, segundo especialistas. Essa receita adicional deverá ser obtida pela emissão pelas usinas dos chamados créditos de descarbonização,
que serão comprados pelas distribuidoras de combustíveis para compensar as emissões pela venda de combustíveis fósseis. No horizonte de uma década, por meio do CBIOS, o RenovaBio tem objetivos de retirar cerca de 670 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera, contribuindo para o cumprimento de metas do Acordo de Paris, além de impulsionar a indústria de biocombustível. 6h39 em Manaus. Moradores de partes da Ásia, África e Austrália assistiram nesta quinta-feira a um eclipse solar anular, quando Terra, Lua e Sol se alinham, mas a posição e a distância entre os astros criam um anel de fogo. O evento astronômico pode ser visto em sua totalidade em regiões específicas dos países Índia, Sri Lanka, Singapura, Malásia, Brunei, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Omã, Sumatra e Catar. Na Austrália e no continente africano, o fenômeno ocorre de forma parcial. Não foi possível acompanhar o fenômeno aqui no Brasil. O próximo eclipse anular total no Brasil será em 26 de janeiro de 2028. Estados da região norte poderão assistir à versão total, enquanto a versão parcial será vista em todo o país. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. A Tribuna da Bahia. Estrutura é achada em escavação de obras e Prefeitura de Salvador investiga se é parte de teatro do século XIX. O Globo do Rio de Janeiro. Justiça terá que ser redesenhada para incluir juiz de garantias de entidades. Folha de São Paulo. Medida provisória muda a escolha de reitor e reduz a autonomia das federais. O estado de São Paulo, ex-presidente petista da Petrobras, tem a aposentadoria cassada. No Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. A área econômica diz que aumento para forças de segurança é inconstitucional. Estado de Minas, homem rouba banco e distribui dinheiro desejando Feliz Natal. Jornal do Comércio, no Recife. Investigação criminal sobre deslizamento começa nesta quinta-feira. Diário do Nordeste em Fortaleza. Pescadores cearenses encontrados à deriva no Pará chegam a Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Policial militar se esconde em casa de vítima e evita feminicídio no litoral norte. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg e J. Rai. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.